Só que eu esperava chegar mais inteiro para a pregação. Falei, nossa, cara, o Azar vai ministrar, vai dar para chegar descansado. Não funcionou bem. A voz está acabando já. Mas, glória a Deus. Para quem não sabe, para quem não está acompanhando, nós estamos falando sobre uma série de cantares ou Cântico dos Cânticos. Se você não sabia, se você não está acompanhando, a nossa série está toda gravada e disponível no YouTube para você assistir depois. Sem mais delongas, vamos abrir comigo em Cantares, capítulo 3. Eu acredito que o Senhor tem algo a comunicar aos nossos corações nessa noite. Jesus, Ele quer remexer alguma coisa no nosso interior hoje. E é uma palavra um tanto quanto simples, ela vai ser bem direta, mas eu acredito que ela vai ser bem eficaz, como ela mesma se diz. E que você possa ser transformado nessa noite, que a sua visão sobre o Senhor, que a sua vida com Deus possa ser revirada hoje à noite. Que mais uma vez nós não saiamos os mesmos, que a gente não volte os mesmos para as nossas casas. Tudo bem? Gente, eu estou muito feliz, porque eu estou muito acostumado a tocar para Jesus pregar, mas é a primeira vez que Jesus vai tocar para pregar. O mundo é uma roda gigante, né? Vamos falar. Cantares 3, vamos ler a partir do verso 6. Que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. Aleluia. O que é isso que sobe do deserto? Para quem estava acompanhando a série, o livro de Cantares, ele tem 3 personagens. Tem a noiva, Sulamita, tem o noivo, Salomão, e tem as filhas de Jerusalém, que são as mulheres da cidade. Então, aqui esse texto, as mulheres da cidade, as filhas de Jerusalém, elas começam exclamando: olha, tem alguma coisa aparecendo no horizonte, vem alguma coisa subindo do deserto, o que será que é? Uma coisa que exala uma fumaça perfumada. Então elas vão dizer, é a liteira de Salomão. Para quem não sabe, uma liteira é uma cadeira móvel que era usada por reis, por monarcas, por pessoas importantes. E essa cadeira, ela tinha 2 varões, não é varão homem de guerra, mas 2 varas de madeira ou de aço, onde animais ou pessoas carregavam aquela pessoa importante. Então aquela pessoa, ela era carregada de um lado para o outro para que ela não precisasse caminhar. Tudo bem? É como se fossem as carruagens que apareceram anos depois. Então, depois do verso 7, as filhas de Jerusalém, elas vão dar todas as características da liteira. Elas vão dar todas as especificações da liteira. Então vai dizer o seguinte, capítulo 3, verso 7. É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquinho de madeira do Líbano. Fez-lhe as colunas de prata, a espalda de ouro, o assento de púrpura e tudo interiormente ornado com amor pelas filhas de Jerusalém. Então aqui elas estão dando os detalhes da liteira, como que era esse meio de locomoção do rei Salomão, tudo bem? Era ornamentado, por dentro ele era todo cheio
você olhar no mapa, São Paulo ele está ao sul de Bependi. Bependi ele está ao norte. Então quem vai de Bependi para São Paulo vai descer. Tudo bem? Um outro exemplo é uma pessoa que está indo daqui para o Rio de Janeiro, ela vai passar pela Serra de Itatiaia, onde da última vez eu passei um pouco mal, porque eu comi uma paçoca, mas graças a Deus o pastor cuidou de mim e deu tudo certo. Mas quem passa pela Serra de Itatiaia para descer para o Rio de Janeiro, eu acabei de falar, a pessoa está descendo. Por quê? Ela está em uma serra, em um lugar elevado, um lugar com altitude, ela vai descer para o litoral. Então ela vai de um lugar alto para um lugar baixo. Só que eu queria contar uma curiosidade para vocês essa noite. Vocês sabiam que ninguém nunca desceu para Jerusalém? Se você ler por todas as escrituras, sempre que alguém ia para Jerusalém, a pessoa dizia: subamos a Jerusalém, vamos subir para Jerusalém. Independente se a pessoa ia de um lugar mais ao norte para o sul, onde Jerusalém estava, ou se a pessoa ia de um lugar mais montanhoso, mais elevado, e descia um morro para chegar até a cidade, ninguém nunca dizia que ia descer para Jerusalém. Todo mundo subia. Por quê? Porque para os judeus Jerusalém é a cidade sagrada, é a cidade do próprio Deus, a cidade do Deus vivo. Então, como um bom judeu, todos eles tinham o costume de peregrinar, de visitar Jerusalém pelo menos uma vez ao ano. Então, pelo menos uma vez ao ano, eles juntavam a sua família, juntavam todos os seus bens, os seus rebanhos, e eles subiam a Jerusalém. E por que esse conceito de subir a Jerusalém? Porque eles tinham no seu espírito, eles tinham no seu coração, que sempre que eles iam a Jerusalém, eles iam a um lugar mais elevado. Eles subiam um nível, eles se aproximavam do Senhor. Então, o texto está dizendo: o que é isso que sobe do deserto? O que é isso que está subindo para Jerusalém? O que é isso que vem para um lugar superior? O que é isso que vem para mais perto do Senhor? E outro ponto que eu queria destacar é o que é isso que sobe do deserto. O rei, ele vinha do deserto. Sabe, o deserto na Bíblia, para quem tem o costume de ler as Escrituras, o deserto, ele até deixa de ser um local, deixa de ser um cenário e passa a ser um personagem, de tanto que ele aparece e de tão importante que ele é nas Escrituras. A maioria dos homens de Deus, os homens mais importantes da Bíblia, eles tiveram uma relação íntima, uma relação muito próxima com o deserto. Por exemplo, José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele passou muito tempo escravo no Egito, num lugar de deserto, um lugar de aflição na vida dele. Até que então ele se tornou libertador, e ele foi o salvador não só da família que o vendeu, como do próprio país que o escravizou. Um outro exemplo é Moisés, que depois de abandonar todas as pompas do palácio, depois de abandonar sua vida de príncipe, ele passa 40 anos no deserto, cuidando dos rebanhos do seu sogro. Ele passa 40 anos no deserto, se guardando, esperando. Ele nem sabia o que ele estava esperando. Mas então, depois desse período no deserto, o Senhor o levanta como libertador do seu povo. Um outro exemplo é o rei Davi, que após ser ungido pelo profeta, ele vai ser perseguido por Saul. Então ele vai esconder do rei Saul para não ser morto no deserto. Ele vai passar um bom tempo no deserto fugindo da perseguição, até ser reconhecido como rei, até assumir o lugar que Deus tinha para ele. Mais um exemplo é o profeta Elias, que mesmo após orar sobre a terra, mesmo após orar sobre o seu país, para que o céu se fechasse, não houvesse mais chuva, ele sofreu perseguição do rei Acabe, ele sofreu perseguição de Jezabel, e ele precisou ser escondido por Deus no deserto. Chegando agora no Novo Testamento, o maior homem nascido de mulher, segundo o próprio Jesus, João Batista, ele passou toda a sua vida no deserto, sendo treinado, sendo doutrinado, aprendendo com o próprio Espírito do Senhor, desenvolvendo o seu ministério em um lugar escondido.
Então agora nós vemos que a comitiva, ela sobe do deserto. Porque eu preguei sobre a noiva que era apaixonada e imatura. Então o Lê veio e ele falou sobre o inverno ter acabado. Ele falou: noiva, o inverno se foi. Vamos olhar comigo no capítulo 2 que o Lê leu. Cantares 2. Olha o verso 10. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. 14. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Então a noiva, ela se escondia do seu noivo. Ela andava nos penhascos, ela estava escondida, ela estava se esgueirando. Por quê? Porque ela estava passando por um momento de aprovação. Ela estava passando por um período de deserto. Ela estava passando por um momento de maturidade. Então o noivo vem e diz: amada minha, o inverno se foi. Está na hora de sair desse lugar de deserto. Está na hora de sair desse esconderijo. Mostra-me o seu rosto. Então, na semana passada, o Gi pregou sobre a noiva que procura desesperadamente pelo seu amado. A noiva que sai pela cidade, a noiva que até sonha com o amado, que tem alucinações com ele. Então, ela encontra o amado, ela agarra ele com todas as suas forças. E o Gi leu que ela leva ele para dentro da casa da sua mãe. E esse termo antigamente significava firmar o compromisso. Ela leva o noivo para dentro da casa da mãe, ou seja, leva para dentro da sua família. Agora, a sua família é minha e a minha família é sua. Nós temos um compromisso, nós temos uma aliança. Então, quando nós chegamos agora a esse texto de Cantares 3:6, algumas Bíblias vão trazer o título de o cortejo, ou a procissão do casamento. Tem alguma versão que tem esse título? Ou seja, na semana passada, a noiva, ela procurava desesperadamente pelo seu noivo, então ela levou ele para dentro da casa da sua mãe. E agora, eles aparecem casados. Eles sobem do deserto com uma procissão. Hoje em dia seria uma carreata, fazendo festa, todo pomposo, celebrando a sua união. Então vai falar aqui, o que é isso que sobe do deserto com fumaça e perfume? Isso é uma referência clara ao povo peregrinando pelo deserto os 40 anos. Porque o tabernáculo de Deus ia na frente e uma coluna de nuvem guiava o povo. E dentro do tabernáculo, perfumes, especiarias, incenso era levantado ao Senhor. Então, o que é isso que sobe do deserto com uma fumaça perfumada? O que é isso que sobe do deserto com um incenso? É a carreata do casamento do noivo e da noiva. É o cortejo dos noivos. É a celebração da sua união. Então, no versículo 11, as filhas de Jerusalém vão dizer: saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa que a sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Ou seja, a comitiva está chegando na cidade e as mulheres, elas estão alvoroçadas, elas estão loucas. Olha, gente, o rei está chegando com a sua comitiva e ele está todo pomposo, ele está todo lindo com a sua coroa, com a coroa que ele ganhou no dia do seu casamento, no dia mais feliz do seu coração. Isso significa que havia uma expectativa, não só nos noivos, porque era o dia mais feliz do noivo, era o dia mais feliz do rei, mas havia também uma expectativa em toda a cidade, porque assim que eles chegaram, a cidade saiu para festejar, falou: olha, gente, olha quem vem chegando, vamos
a gente fosse ler todo o capítulo 4, se você quiser ler depois na sua casa, você vai ver que muitos dos elogios a gente não consegue entender, porque eles fazem elogios dando referências da época. Por exemplo, se a gente pegar aqui Cantares 4, verso 2, vai falar que são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosqueadas, que sobem do lavadouro, e das quais todos produzem gêmeos, e nenhuma delas nascem crias. Olha que lindo! Você que é casado, vira para sua esposa e fala: seus dentes são como as ovelhas recém-tosqueadas. Aqui ele está falando que os dentes delas são tão brancos como as ovelhas que acabaram de tomar banho. E por que ele faz esse elogio? Porque nessa época o dente era uma coisa muito importante para a pessoa. Por exemplo, quando alguém ia no mercado comprar um escravo, a primeira coisa que a pessoa olhava era a qualidade dos dentes. Então ele vai falar: minha noiva, seus dentes são perfeitos. Como você tem uma boa escovação, você passa fio dental com certeza. E a gente continua lendo: os teus lábios são como um fio de escarlata, e a tua boca é formosa, as tuas faces, como romã partida, brilham através do seu véu. E ele vai fazendo comparações que hoje em dia a gente não consegue ter um parâmetro. Então, se às vezes você lê e você fala: cara, esse cara aqui acha que é poeta, mas ele não está com nada, não. É porque na época devia de ser muito romântico. Aqui era Salomão falando, o cara mais sábio. Só que pra gente não faz muito sentido. Só que eu queria atentar com vocês para o primeiro elogio que ele faz para ela. No verso 1 ele vai dizer: como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do seu véu. Os seus olhos são como os das pombas e eles brilham através do seu véu. Sabe, nós já pregamos sobre os olhos de pomba umas 3 ou 4 vezes aqui. E algumas vezes usando até esse mesmo texto. Então eu falei: Senhor, eu até fui encorajado pelo Daniel, eu vou entrar no YouTube, vou assistir as pregações e vou repetir, porque a gente já pregou. Será que ainda tem alguma coisa para cavar nesse texto? Porque o noivo, ele vai comparar a sua noiva a uma pomba 6 vezes no livro de Cantares. Só que eu falei: Senhor, por que uma pomba? Se o Senhor quisesse uma ave, existem tantas mais bonitas. O Senhor podia comparar ela à beleza de um pavão. O Senhor podia comparar ela com a majestade de uma águia. Por que uma pomba? Uma pomba não dá ovo para a gente comer. Quem aqui que já comeu uma pomba assada no domingo? A pomba não é nem a ave mais inteligente. Então por que o amado, ele compara a sua amada a uma pomba 6 vezes no livro de Cantares? A palavra vai
quando eu olho para você, através do seu véu, eu vejo o Espírito Santo nos seus olhos. E como os olhos são a janela da alma, eu vejo que você está toda cheia do Espírito Santo. Então eu volto no mesmo ponto que eu saí na minha última pregação. Você não é bela para o amado, para algo que você faça. Mas você é uma noiva bela pelo que você tem dentro de você. Por quem está dentro de você. Voltando um pouquinho a falar sobre deserto, vamos dar um pulo rapidinho lá no livro de Oséias. Acabei de receber uma cara feia da pregadora da semana que vem. Espero que eu não atrapalhe os planos dela, não é mesmo? Oséias, para quem não está conseguindo achar, está na página 599. Oséias capítulo 2. Oséias 2, vamos ler o versículo 14 e o 16. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não mais me chamará meu Baal. A gente falou um pouquinho sobre o deserto. Deserto não é só um lugar de provação, mas é um lugar de... Não é um lugar de provação, mas um lugar de... aprovação. Então, o deserto não é um lugar que Deus manda alguém para ser castigado. Deus não fala, nossa, você pecou, então vou te mandar para o deserto para você aprender uma lição. Na verdade, o deserto é um lugar onde o Senhor atrai a sua noiva. É um lugar escondido. É um lugar fechado. É um lugar solitário, onde nenhuma voz exterior pode alcançar a noiva. Por exemplo, João Batista, um dos homens que foi escondido no deserto, tanto no livro de Isaías quanto em João, capítulo 1, se eu não me engano, verso 16, vai dizer que ele era a voz do que clama no deserto. Só que vocês repararam no detalhe? João Batista, ele não era a voz que clama no deserto. A gente pensa que ele era o cara que ficava gritando no deserto, não é mesmo? Mas ele não era a voz que clama no deserto, mas ele era a voz do que clama no deserto. Existe alguém clamando no deserto. Vem, pomba minha. Vem, noiva minha. Existe uma voz atraindo a noiva para o deserto nos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos a esperança que depois do deserto virão as bodas. Depois do deserto virá o tempo de maturidade da noiva. Virá um momento de glória, um momento de triunfo. Só que é necessário passar pelo deserto. É necessário atender ao clamor dessa voz. Atender ao chamado do próprio Senhor. Vos chamo para o deserto para falar de amor. Eu falarei de amor ao seu coração. O deserto é o lugar onde a noiva ela é limpa das suas impurezas, onde o Senhor remove a sua idolatria. Por exemplo, quando nós pegamos a história de Oséias e Gomer, é uma história um tanto quanto curiosa, porque Deus pega um homem consagrado a ele, um profeta, e ele pede para esse profeta casar-se com uma prostituta. E Oséias, ele passa a vida inteira dele correndo atrás dessa mulher. Ele compra ela, ela sai de casa, volta a se prostituir.
rebaixou tanto, se humilhou tanto a essa condição de correr atrás de uma mulher que era prostituta. Porque para Deus não existe divórcio, cara. Já pensou se o Senhor fosse se divorciar de mim e de você por cada erro que a gente comete? Para Deus não existe plano B. Por mais que você tente desistir, o Senhor não desiste. Por mais que você tente virar as costas para Ele, existe uma voz no deserto. Existe uma voz te atraindo. E se você conseguir silenciar as vozes exteriores nessa noite, se você conseguir calar tudo que está falando do lado de fora, se você conseguir esquecer um pouco dos seus problemas, esquecer um pouco dos seus traumas, deixar de lado o seu trabalho, os seus estudos, toda a sua ansiedade, você vai ouvir que existe uma voz te chamando a esse lugar. Existe uma voz te atraindo a esse lugar. E o dono dessa voz quer te encontrar em um lugar de intimidade. O dono dessa voz quer te livrar de toda idolatria. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer reafirmar a aliança que Ele tem com você. Para o Senhor não existe divórcio. Deus não tem um plano B para você. Ele continua te chamando. E nessa noite, eu sou a voz do que clama no deserto. Será que nós podemos preparar o caminho para o Senhor? Por que nós estamos aqui essa noite? Por que você saiu da sua casa? Teve gente que veio lá de Caxambu para ver o culto. Por quê? Por que nós estamos aqui? Por que nós cantamos o que cantamos? Por que você abre a sua boca? Por que você levanta a sua mão? Se nós estamos sujos, se nós estamos queimados do nosso trabalho, se nós estamos cansados do nosso dia a dia, por que nós continuamos aqui? O que nos prende a esse lugar? Uma voz que nos chama para o deserto. Uma voz no seu interior, no meu interior, que me chama e te chama mais para perto.
enquanto Ele diminui o volume da sua carne. Porque eu repito, a sua beleza não é o seu exterior. A sua beleza não é a roupa que você colocou para vir no culto hoje. Não é o creme que você passou no cabelo. Mas é o Espírito que mora dentro de você. Será que nós podemos pedir ao Senhor que traga o Espírito à tona nas nossas vidas? Que aumente o volume, a intensidade do Espírito Santo em nós. Porque nós temos muita facilidade em dar ouvido para a nossa carne, mas nós não conseguimos ouvir o Senhor falando conosco. E quantas vezes você já dobrou o seu joelho no seu quarto e falou: Senhor Jesus, eu preciso mudar de vida. Senhor Jesus, eu não estou mais aguentando isso. Eu estou me sentindo oprimido. Eu estou me sentindo abatido. Eu estou me sentindo sufocado. Eu precisava ouvir a sua voz. E você ficou e nada. Já aconteceu isso com alguém ou só comigo que acontece às vezes? Só que você não ouvir não significa que não existe uma voz falando. Por exemplo, se eu afastar o microfone e diminuir. Alguém ouviu o que eu terminei de falar? Isso significa que eu não falei nada? Isso significa que você precisa de atenção. Isso significa que você precisa de concentração, de dedicação. Sabe, se um relacionamento com Deus é a melhor coisa que nós podemos ter na nossa vida, por que manter um relacionamento com Ele ia ser mais fácil do que comprar uma casa? Por que manter um relacionamento diário com Ele ia ser mais fácil do que tirar uma carteira de motorista? Coisa do nosso dia a dia que a gente se esforça tanto. Vocês sabem que quem se esforça, que quem trabalha, consegue. Só que nós temos uma coisa que para nós é tão superior, tão mais importante, tão mais precioso, e nós achamos que nós vamos conquistar isso do dia para a noite. Nós achamos que nós vamos conquistar isso com uma imposição de mãos, quando nós caímos no chão. Sabe por que o Senhor diminuiu um pouco a caição no chão na CMD? Não que eu não goste, cara. Se alguém quiser orar por mim depois do culto, tamo aí. Mas porque não faz diferença nenhuma se você cai e levanta a mesma pessoa. Não faz diferença nenhuma, cara. Existe uma voz te chamando, mas isso precisa ser conquistado. Isso precisa ser construído. Eu não construí o meu casamento de um dia para o outro. São 9 anos de relacionamento. Quem se relaciona sabe que não é fácil. E se muitas vezes não existe concordância dentro do casamento, porque o homem e a mulher acabam sendo um pouco diferentes, imagina um relacionamento entre você e Deus. Entre mim e Deus. Eu sou caído, cara. Deus é santo. Por que você acha que vai ser fácil? Por que você acha que vai ser confortável? O desafio que eu queria fazer para nós essa noite é: será que alguém está disposto a ouvir a voz? Será que alguém está disposto a atender ao chamado do Senhor? Abre comigo rapidinho em Efésios capítulo 1. Você leu Efésios, não?
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu vou simplificar o texto para a gente. O Espírito Santo, ele é o penhor da promessa. Qual que é a promessa? A volta de Cristo. Qual que é a promessa? Cristo em nós. Qual que é a promessa? O nosso casamento, uma vida eterna com o Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele é o penhor da promessa. O que significa o penhor? Ele é a garantia. Por exemplo, levanta sua mão direita aí, Lu. Mais, para todo mundo ver. A Lu, ela tem um anel, uma aliança no dedo dela. Sabe por que ela tem essa aliança? Porque ela está prometida em casamento. A aliança dela é o penhor de que daqui a poucos dias nosso querido Asaf vai tomar a mão dela e vai desposar ela. Da mesma forma como ela tem uma aliança no dedo, o Senhor colocou um espírito dentro de nós. Ele é a aliança, ele é a promessa, ele é a garantia de que o nosso noivo ele vai voltar para nos casarmos. Enquanto ele não volta, o Espírito Santo também é a garantia de que nós seremos desenvolvidos no deserto, de que nós seremos aperfeiçoados no deserto, de que nós vamos amadurecer, porque nós estamos cansados de falar: Jesus não vai voltar para casar com uma criança. É necessário que a sua noiva cresça, amadureça, desabroche. Então, cara, se você ainda é novo na fé, se faz pouco tempo que você se converteu, ou se você acha que você ainda tem muito que aprender, não perca tempo, meu amigo. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Se prepare, porque a sua vinda não tarda. O Senhor vai voltar para uma noiva gloriosa, para uma noiva madura, para uma noiva que tem a mesma estatura que Ele. E como nós podemos ter a mesma estatura que Cristo, Gabs? Nós temos o mesmo Espírito que Ele. Sabe, Jesus, Ele não pegou o Espírito Santo e deu um pedacinho para cada um. Não, não. O Espírito que habita dentro de você tem a mesma medida do Espírito que habita dentro de Jesus. O Espírito que ressuscitou Jesus poderosamente dos mortos é o mesmo Espírito que te ressuscitou para uma nova vida no Senhor. Então, se você ainda se sente fraco, se você ainda se sente abatido, se você ainda se sente desanimado, é porque a voz do Espírito ainda está muito fraquinha no seu interior. Você precisa silenciar